Olá, amigos. É uma alegria muito grande nós estarmos juntos, embora não fisicamente, mas unidos na mesma vibração. Queremos agradecer à espiritualidade que já permitiu termos recursos tecnológicos, né, que facilitam o nosso encontro, embora o abraço ainda fique faltando. Mas estamos aqui no núcleo Chico Xavier, que não é constituído apenas por paredes. O nosso núcleo é formado, sobretudo, por espíritos encarnados e desencarnados, unidos no interesse de conhecer, de estudar a doutrina espírita e, sobretudo, de desenvolver em cada um de nós o amor que Jesus veio nos ensinar. E as vibrações amorosas que emanam desta casa, com certeza se expandem e estão chegando no lar de cada um de nós. Estamos no mês de agosto. O mês de agosto tem um dia reservado para homenagear os pais. E eu, então, achei que seria oportuno nós saudarmos os nossos pais. Porque, na realidade, as mães costumam ser mais homenageadas, privilegiadas, e os pais, coitados, né, vão tendo esse papel de meros coadjuvantes. No entanto, gente, Jesus, ao encarnar entre nós, escolheu vir numa família como qualquer um de nós. E teve um pai terreno, um pai que veio com a missão de ser seu protetor e provedor durante a infância e a primeira parte da sua juventude. Na literatura teológica mais tradicional, José é pouco lembrado. Só naquele início da vida de Jesus, do nascimento, a primeira infância, depois José vai desaparecendo um pouco de cena. Mas, na realidade, o povo, as pessoas, têm um amor muito grande pela figura paterna de José. Vocês já notaram a quantidade de meninos que são batizados com o nome de José? E até instituições, casas comerciais, né? Padaria São José. Então, o povo ama este pai terreno de Jesus. E ele foi escolhido pelo plano superior para ser realmente o protetor da mãe e do filho sagrados, né? O espírito Miramês, no livro chamado Maria de Nazaré, faz o seguinte comentário, a seguinte explicação sobre o espírito que foi José. Ele conquistara muitos valores em eras remotas no processo comum das vidas sucessivas. Era um varão que trazia no coração a bondade, a justiça e seus atos de viver a obediência às leis do Senhor. Então, os evangelhos também não são muito explícitos quanto à idade de José, a não ser os chamados evangelhos apócrifos, que fogem àqueles 4 evangelhos do Novo Testamento, né, que nós já conhecemos, mas que foram pessoas que escreveram no século III, século IV, depois de Jesus, e que falam que José era idoso e viúvo. Aí nós vamos fazer uma especulação aqui. Maria, quando casou com José, ela era uma adolescente, tinha uma média de 15 a 16 anos. Ora, se José tivesse o dobro da idade de Maria
teria 30. Ou até o triplo da idade de Maria. Ele não era um idoso, né, um velhinho. Se era viúvo, tinha outros filhos, eu não tenho competência, nunca estudei isso com profundidade, para nos referirmos aqui. Mas o fato é que ele devia ser realmente um homem fisicamente vigoroso e super bem assistido no seu papel de protetor, provedor daquela família que estava iniciando. Assim, ele teve condições de sair com a sua mulher grávida para Belém, para fazer o censo, né, exigido pelo Império Romano. Isso também é muito discutido, mas de Belém, depois ele teve a questão das perseguições de Herodes, ele leva a mulher e o filho para o Egito, depois retorna à Palestina, quando Herodes desencarnou. Imaginem se um velhinho, né, naquela época, teria condição disso tudo. E uma coisa que eu também fiquei pensando, no nascimento de Jesus, claro que a espiritualidade de luz toda presente, mas na hora do parto físico, quem teria ajudado no parto? Só tinha Maria e o seu esposo, que era um homem bom, que era um homem justo, amoroso, presente. Então, eu estou achando que José assumiu até um papel importante no parto, no nascimento de Jesus. Então, ele assumiu totalmente o papel que a providência determinara para ele, né? E conforme Jesus crescia, José, aceitando, respeitando a lei do trabalho, foi ensinando o seu ofício de carpinteiro ao menino, né, a seu filho Jesus. Então, minha gente, eu acho que é mais do que justo nós aproveitarmos qualquer oportunidade para lembrarmos dessa figura importante na vida de todos nós. Durante séculos, gerações e gerações, houve um ranço patriarcal, né, em que o pai de família, o pater familias, até no interior mesmo do Brasil, era aquela figura quase que temida, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, os homens assumiram um outro papel em relação à paternidade e se tornaram parceiros das mães. Você não podia imaginar no século passado um homem dando uma madeira, trocando a fraldinha do bebê, e hoje os jovens, os pais jovens, assumem esse papel com uma, sabe, facilidade, com uma amorosidade muito grande, né? Então, nós entendemos que cada criança é um espírito que vem para ser companheiro na luta daquela família de pai, mãe e irmãos para vencer os desafios que a reencarnação apresenta. Quem nasce, na realidade, renasce. Renasce e vai precisar de um pai, de uma mãe que assumiram o compromisso antes do reencarne daquela criança para recebê-lo, amá-lo, orientá-lo no caminho do bem. Ninguém combina reencarnar junto para fazer mal um ao outro. Quando isso acontece, é um desvio de rota. Deus não fez ninguém para dar errado. Ninguém reencarna para fazer o mal. Isso é desvio de conduta, é afastamento da lei maior. Não é? Então, eu me lembrei de uma propaganda que havia na televisão há uns anos atrás, que era assim, era um homem adulto e um menino, e o homem era o pai, dando a mão ao menino para atravessar a rua. Aí há uma passagem de tempo e volta a mesma propaganda, agora
com aquele menino ficando adulto e aquele pai se tornando idoso. E aí, novamente, dando a mão, agora o filho auxiliando o pai idoso a atravessar a rua. E a propaganda dizia assim aos pais que se tornaram filhos e aos filhos que se tornaram pais. Então é muito bonito. E a gente tem que refletir, não é? Eu, quantas vezes os filhos, e todos nós que agora somos adultos, na idade madura, quando éramos adolescentes, né, como nós questionávamos, né, e como nós muitas vezes ficamos impacientes com nossos pais idosos, porque o idoso vai se tornando repetitivo e tal, e a gente esquece quantas vezes, né, ah, o filho que hoje está impaciente com o pai teve a paciência do pai ao seu dispor para repetir várias vezes como é que ele ia amarrar o tênis, como é que ele ia se vestir, até que eles ficassem prontos para fazer isso sozinhos, né? Então, os adultos que têm o adolescente com o pai adulto, né? Digamos assim, entrando no outono, enfim. Mas quando a gente já está passando do outono para o inverno da existência, nós temos adultos no outono, de meia idade, muitas vezes pais bem idosos. Como é que nós tratamos, nós adultos de meia idade, tratamos os nossos idosos? Nós reservamos para eles um lugar decente nas nossas casas, nos nossos corações, ou os tratamos como velhos chatos, inconvenientes, quando os nossos pais, estou generalizando mesmo, perdem a utilidade, continuam merecendo o nosso amor, o nosso cuidado? Se já desencarnaram, nós lembramos com frequência desses nossos pais desencarnados nas nossas preces. Temos que lembrar que um dos mandamentos da lei de Deus é honrai vosso pai e vossa mãe. Honrar é um amor, é uma forma de amar além do simples ato do coração. A honra significa respeito, não é? Uma atitude de uma amorosidade respeitosa que vai além daquele simples companheirismo, né? Então, honrai vosso pai, vossa mãe. Ser pai não é apenas aquele que gerou um filho fisicamente. Então, vamos estender nosso olhar benevolente aos pais dos filhos dos outros. Então, nós temos que lembrar que quem gerou um filho é o seu pai biológico, mas temos que lembrar também de forma muito benevolente com os pais dos filhos dos outros, os pais adotivos, os pais que merecem todo o nosso respeito pelo amor com que eles envolvem aqueles que não são seus filhos naturais, não são pais de criação, são pais de coração, né? Porque a paternidade vai além dos laços de sangue. No capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, é tratado o parentesco e a filiação. Então, com o olhar da doutrina espírita tão esclarecedora, nós podemos perceber que os laços espirituais que unem as criaturas vão muito além da consanguinidade, não é? Quantas vezes
este pai que adotou aquela criança tinha realmente que cumprir a função de pai que ele poderia ter negado em outra reencarnação. Aquele filho, quem seria? Quem seria aquele pai? Por que que vieram a um encontro que não foi mais um encontro carnal e biológico entre um homem e uma mulher, mas um encontro de afetos ou desafetos que vieram para resgatar ou reafirmar laços que vinham de outra encarnação. Então, essa doutrina é profundamente esclarecedora, é uma doutrina que nos faz refletir. Ninguém é melhor do que ninguém pelo fato de ser espírita. Mas o espírita tem uma responsabilidade maior do que aqueles que professam outras filosofias, outras religiões, que recebem um pacote fechado de informações que não lhes convidam a refletir e a pensar. Então, na medida em que a gente pensa, na medida em que a gente reflete, a gente tem que perceber a responsabilidade que nós temos com a nossa reencarnação atual, que é a mais importante, não é? Porque o que passou, passou. É aqui que nós estamos construindo o nosso futuro espiritual. E quando viemos numa família, pais, filhos, mães, avós, irmãos, aquela parentada que às vezes é muito difícil, como tem um livro não espírita, um romance, mas muito interessante, que comenta que família é um prato difícil de preparar, que algumas são apimentadas, outras são adocicadas, outras saem do ponto, e como pais, hoje estamos falando dos pais, que vêm como chefes, né, entre aspas, de família, a sua responsabilidade é muito séria, principalmente o pai espírita, não é? Os países, as nações, costumam enaltecer os chamados pais da pátria. Pais da pátria, isto é, aqueles que com heroísmo, com abnegação, com amor mesmo, forjaram a construção dos seus países. Simbolizam, então, o papel preponderante de uma determinada personalidade na formação da unidade nacional ou na independência daquele país, né? Quando ele vai se tornar um país. Então, todos os países têm aqueles vultos históricos que são considerados pais da pátria. No Brasil, nós podemos citar, sem medo nenhum de errar, a figura de Joaquim José, olha o José no nome, da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, né? De um heroísmo, de uma grandeza espiritual fantástica, que é muito bem estudada pela espiritualidade, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, um dos pais da pátria, Tiradentes. José Bonifácio, outro importante formador da união da nossa nação. Então, no plano espiritual, o pai é protetor, orientador dos destinos do Brasil, entregues por Jesus, é Ismael. Temos um protetor espiritual, um espírito de luz, chamado Ismael. E eu vou pedir licença para ler um trechinho aqui do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que viva a tecnologia que já inventou os óculos. Jesus diz para esse espírito luminoso: Ismael, manda o meu coração que doravante
sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. O emissário de Jesus desce então à terra, onde estabelecerá sua oficina, quer dizer, o seu lugar de trabalho. Este ser, esse espírito, é Ismael. E o livro é O Brasil, o Coração do Mundo, psicografia do nosso Chico e o espírito que ditou Humberto de Campos. Então, os espíritos protetores de cada nação vêm, aceitam, assumem essa missão, e nós, como povos formados por encarnados e desencarnados, que têm um espaço geográfico, uma unidade cultural, né, para desenvolver as nossas reencarnações, temos sempre que lembrar com gratidão desses espíritos, pedir-lhes sim, nós podemos pedir ajuda, fortalecimento nas nossas tarefas, porque, gente, vamos compreender que ninguém reencarna no lugar nem na hora errada. Todos nós, que muitas vezes falamos assim, com tanta acrimônia, com tanto rancor, né? Com tanta revolta. Não estou falando só do Brasil, não. Da pátria em que ele nasceu, em que ele renasceu, como espírita, não lhe é dado mais esse direito. Nós sabemos que existe todo um planejamento reencarnatório que nos coloca exatamente na época e no lugar que não só merecemos, mas que, sobretudo, precisamos. Porque aqui é na América do Sul, é no Brasil, os espíritos que foram determinados para vir para esse lugar têm que trabalhar pela união, pelo amor, pela fraternidade daquela pátria. Evidentemente que essa missão é dada para os espíritos de todas as nações, mas nós sabemos que os espíritos têm níveis evolutivos diferentes. Então, existem espíritos que ainda estão muito imbuídos do espírito belicoso, guerreiro, né, vingativo, e outros que já são mais dóceis, mais amorosos, e são esses que se reúnem, que são reunidos, né, pelo plano espiritual muito acima, que são reunidos para que trabalhem juntos, para que possam evoluir juntos. Então, sobretudo, sentindo a responsabilidade de construir um planeta melhor. Nós estamos num período de transformação, uma nova era se aproximando. Cada um de nós tem uma responsabilidade extraordinária nessa pátria que está chegando, né? Nesse momento planetário de transformação, em que a Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para se transformar já num mundo regenerado. E aqueles que não se adequarem, que já desde este momento estão trabalhando no sentido contrário, né? No sentido de fazer guerra, de desunião, não vão continuar podendo reencarnar no mundo regenerado, né? Nós já temos bastante informação sobre isso, mas eu não quero me afastar do tema da nossa palestra, não. Então, gente, voltando ao Livro dos Espíritos, questão 215, ele esclarece, né, os espíritos esclarecem a Kardec que um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Uma grande família. E essa grande família, que é a nação, tem um pai. No Brasil, Ismael.
além daqueles pais, né, terrenos encarnados, como Tiradentes, que se torna também um espírito protetor do Brasil, mas determinado por Jesus. Ismael, nós não estamos à deriva. Então, estamos vivendo realmente um momento de dificuldade, enfrentando uma situação que não é inédita, porque já houve várias epidemias, pandemias na história, mas o alcance neste momento, está sendo assim uma coisa extraordinariamente assustadora, até porque todos nós tivemos que sair da caixa, sair do nosso egoísmo e aprendermos a conviver dentro de quatro paredes com nossos pais. O pai que sai de manhã, volta de noite, vai para o trabalho e agora não tem nem trabalho para ir. Então é o momento dos filhos estarem presentes, dando apoio, carinho, amor a esse pai que agora é o pai de família dentro da família 24 horas. É um momento delicado, não é? A figura paterna que nós estamos comentando hoje é tão importante, minha gente, é tão fundamental, que Jesus nos ensinou uma oração que começa com a palavra Pai. Pai nosso. E Jesus foi tão generoso que estendeu essa paternidade de Deus a todos nós. Quis ser nosso irmão pela paternidade divina. Irmão, mestre, amigo, consolador, todos os adjetivos, né, nós podemos colocar amorosamente para Jesus, pelo tentar retribuir o mínimo do grande amor que ele teve por nós e tem, né? Então, Jesus se referiu a Deus como Abba, que em hebraico quer dizer papai. Nós sabemos que o Espiritismo eliminou dos nossos preconceitos, da nossa imaginação tacanha, a ideia de um Deus antropomórfico, né? Que seria a figura de um rei idoso, poderoso, pronto a castigar, exigente. E Jesus chama Deus de papai, protetor, provedor, amigo, no que nos sustenta. E o Espiritismo nos diz que não existe aquela figura do Deus que o homem criou à sua imagem, né? Um Deus com forma humana, e sim uma inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, é claro que nós não podemos entender a natureza íntima de Deus. Então, como eu estava dizendo, até é difícil a gente pretender entender a natureza íntima de Deus. Olha, eu acho que nem chegando, talvez, ao nível de espírito puríssimo como Jesus, que nós vamos demorar muito, a gente só aí vai ter essa compreensão, né? Mas Jesus, que conhece a nossa fragilidade, a nossa necessidade, nos permitiu chamar Deus de Pai, né? E mostrando que, como Deus é nosso Pai, nós pertencemos a uma grande família, família universal, né? Que esses laços se estendem não só para a Terra, mas para todo o nosso universo, que até a ciência está dizendo agora que são multiversos, não um só, mas vários universos. É tão grande, né? essa infinitude que a gente não consegue nem dimensionar. Jesus, sabendo disso, disse, olha,
Vocês podem chamar Deus de Pai porque vocês querem colo. E Deus é a suprema misericórdia, bondade, paciência, tudo aquilo que nós necessitamos muito de Deus, mas que não temos uns com os outros, não é? Então, minha gente, nós temos que saudar, respeitar, honrar nossos pais terrenos e que quando eles chegarem à velhice, nós saibamos ser pais dos nossos pais e que possamos formar os mais jovens, formar seus filhos desde criança com essa mentalidade de respeitar e amar os avós, preparando essas crianças, que serão os homens e as mulheres de amanhã, a tratar com respeito, com carinho, com devoção os mais velhos, né? Com cuidado, atenção e, sobretudo, paciência. E que nós, nesse mês de agosto, lembremos de fazer preces aos pais da pátria, aos nossos pais, aos pais dos filhos dos outros e ao Pai maior, que é Deus, por todos os pais desencarnados também. Não vamos esquecer daquela imensa quantidade de pais que estão desencarnando nesse momento em função desta pandemia. Que as nossas preces, as nossas vibrações alcancem aqueles nossos irmãos que vieram com a missão de paternidade. Que aqueles espíritos que foram os pais da pátria ontem inspirem os nossos homens públicos para que sejam dignos da tarefa de que foram incumbidos. Os governantes são também como pais daqueles que, sobretudo no plano espiritual, lhes delegaram essa função de dirigentes dos países. E façam por merecer. É um compromisso muito sério, muito grande, e que devemos sim orar por todos eles para que sejam dignos dessa missão que o plano espiritual lhes revelou. E que Ismael, pai espiritual do Brasil, continue a velar por nós. Muita paz, paz com Piaget para os pais com IS do nosso país, do mundo todo, encarnados e desencarnados. Lembremos dos nossos pais dos filhos dos outros, com muito amor, com muito carinho. E para todos nós, que tenhamos, sim, nos nossos corações, sempre a figura de Jesus que quis ser nosso irmão, filho do mesmo Pai, Deus. Uma boa noite.